Oi, gente. Hoje nós vamos estudar a história, as expedições. Está na página 125 do livro de vocês, tá? Se quiserem me acompanhar com o livro, tá ótimo. As primeiras expedições. Cabral, mesmo estando em terras brasileiras, Cabral continuou o objetivo de chegar às Índias, que era a meta que ele tinha, que era o interesse no comércio oriental, que era o comércio que estava dando lucro, né? Então, o foco dele era o comércio oriental. O lucro do comércio em especiarias era muito alto. Então, Cabral resolveu colocar o Brasil em segundo plano. Não seria ainda o momento do Brasil, né? Esses primeiros 30 anos que os portugueses chegaram ao Brasil foi denominado de período pré-colonial, que foi justamente entre 1500 e 1530, certo? Esses primeiros 30 anos foi chamados de período pré-colonial, tá bom? E nós vamos ver, dentre as primeiras expedições, nós vamos ter três tipos de expedições, que são as expedições exploradoras, as expedições guarda-costas e a expedição colonizadora, tá? Vou mostrar para vocês uma foto de Cabral. Uma foto não, uma imagem, certo? Vamos às expedições exploradoras. A primeira expedição exploradora foi em 1501, tá? Então, para manter o domínio, Portugal decidiu enviar a expedição e mandou o pessoal para vir explorar o local. Ele não estaria mais, a área estaria sendo explorada, saber o que tinha aqui para gerar lucros, certo? Então, vieram as pessoas de Portugal. Olha a foto, as embarcações, era tudo ainda muito, né, primitivo em comparação com hoje. Imagina o tempo que eles não viajavam até chegar, mas chegaram. Primeira expedição exploradora foi em 1501. O objetivo era explorar o litoral brasileiro. O nosso litoral aí. Então, o objetivo era explorar o litoral, que era por onde eles chegavam, certo? Então, o objetivo principal era esse. E quem foi foi comandado, o comandante aí da primeira expedição exploradora era Gaspar de Lemos, tá? E ele contou com a ajuda, justamente por não conhecer a região, tinha que ter pessoas mais experientes, né? Ninguém podia sair assim, sem saber para onde iria. O conhecimento ainda tecnológico não existia, então contava com pessoas mais experientes. No caso, Américo Vespúcio era quem auxiliou Gaspar de Lemos, tá? Foi durante a primeira expedição exploradora que eles viram que o Brasil não se tratava de uma ilha, né? Então eles denominaram de Terra de Santa Cruz, certo? E eles observaram também a grande quantidade de pau-brasil. Então, já descobriu uma forma muito interessante de ter lucro, né? Com o pau-brasil. A segunda expedição exploradora foi em 1503, certo? O tempo você vê, ó, 1501, 1503, certo? Olha a imagem, as embarcações. O objetivo da segunda expedição era fundar a feitoria para armazenar o pau-brasil e um forte em Cabo Frio. Fundar a feitoria seria fundar depósitos para armazenar o pau-brasil, simplesmente. Fundar depósitos, porque armazenaria o pau-brasil para poder enviar para Portugal, certo? Essa segunda expedição foi comandada por Gonçalo Coelho e também contou com a ajuda do experiente Américo Vespúcio, certo? Foi justamente nessa época, durante essa segunda expedição exploradora, que eles descobriram a ilha de Fernando de Noronha, que hoje vocês já ouviram falar. Muito bonita, pois foi nessa época que eles descobriram a ilha de Fernando. Eu vou mostrar para vocês a imagem
da rota das expedições exploradoras. Não foram duas? A primeira e a segunda. A primeira, ela está marcada aí com a linhazinha verde, né? Vocês podem ver que elas vêm, ó, do Rio da Prata, vai subindo, subindo, o Cabo de São Roque lá em cima. Você vê que aí é o litoral do Brasil, certo? E a expedição de 1503, eles já vieram aqui, ó, de Cabo Frio, Cabo de São Tomé, Baía de Todos os Santos, tá vendo? E foi subindo. Você vê que a segunda já foi menor. A expedição guarda-costas. Para que serve um guarda-costas? Na opinião de vocês, né? Para quê? Então, o nome foi dado justamente por isso, para proteger as terras. As expedições guarda-costas foram em 1516 e 1526. Diferença aí de 10 anos, e vocês vão entender. O pau-brasil chamou a atenção dos europeus, né? Quando a notícia é boa, uma hora ela chega aos ouvidos de outras pessoas, né? Então, o pau-brasil chamou a atenção dos europeus, principalmente dos franceses, né? Que passavam a fazer várias incursões para o nosso litoral. Então, eles falaram, lá tem, então nós vamos também explorar. Só que isso preocupou Portugal, né? Com essa ameaça, ele quis defender e proteger as terras, né? Ele, não tem, eles não podem, então nós vamos proteger e defender o que é nosso. Então, com isso, foram criadas as expedições guarda-costas, certo? A primeira chegou em 1516 e foi comandada por Cristóvão Jacques. O Cristóvão Jacques, ele lutou e aprisionou vários franceses. Então, eles também contavam com os índios que estavam aqui, não é? E pessoas que vinham com eles para defender. Então, eles lutavam e aprisionaram vários franceses. Mas a defesa e proteção, que era o objetivo, aqui vocês podem ver que são os franceses chegando, né? Logo do lado direito aí o mar, os franceses chegando. Você vê que tem índios com arco, flecha, as ocas, tem um desenho, né? Esse desenho representa Porto e Aldeia da Paraíba combatendo os franceses, certo? Então, o que que acontece? Cristóvão Jacques, ele lutou, aprisionou vários franceses. Ele voltou em 1519 e voltou ao Brasil de novo em 1526. Foi quando ele realizou a segunda expedição guarda-costas. As duas expedições foram comandadas por ele mesmo, tá, gente? Foi Cristóvão Jacques quem comandou as duas. Ele veio, voltou para Portugal e depois retornou para o Brasil em 1526. Agora, o que que acontece? Cristóvão Jacques, ele veio até a segunda vez em 1526 para realizar essa proteção. Só que ele viu que era impossível policiar toda a costa brasileira. A costa brasileira é enorme, distante. Então, a única maneira seria Portugal colonizar aquelas terras, que seria povoar, né? Aquelas terras, porque, sendo assim, seria mais fácil para poder cuidar, proteger e também explorar. Então, foi criado o quê? A expedição colonizadora, em 1530. Foi enviada ao Brasil a expedição colonizadora pelo rei de Portugal. Foi comandada, vocês podem ver nessa imagem as pessoas reunidas. Você vê que eles tentaram trazer pessoas para morarem aqui, para poder proteger. Essa expedição foi comandada por Martim Afonso de Souza e essa expedição chegou ao Brasil em 1530, tá? O objetivo era fundar núcleos de povoamento em vários pontos assim do litoral, de povoamento e de defesa, né? Martim Afonso de Souza, ele trouxe com eles semente, planta, animais domésticos, instrumentos agrícolas da época, lógico, entre outras coisas, porque seriam úteis para as pessoas sobreviverem, plantarem e
poder sobreviver e povoar, né? Então, o objetivo seria fundar esses núcleos de povoamento, combater os corsários franceses, os corsários que eram os piratas franceses, né? Enviados pelos reis, combater os corsários franceses e explorar o litoral. Então, esses eram os 3 objetivos principais de Martim Afonso de Souza, com a expedição colonizadora, certo? Em 1533, 3 anos depois, Martim Afonso ele voltou para Portugal. Ele relatou ao rei Dom João que, apesar de todos os esforços, não adiantava fundar vilas. Era tudo muito distante e a terra ficava sem proteção. Protegia uma área, desprotegia outra. Protegia uma área, desprotegia outra. Então, Martim Afonso de Souza chegou ao rei e falou: vai ter que pensar em outra forma de colonizar, né? Nós vamos ter que pensar em outra estratégia. E qual foi essa estratégia? Pois é, vocês vão descobrir na próxima aula. E o rei, então, adotou um novo sistema de colonização, que é o que vocês vão descobrir no próximo assunto. Tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, me procurem, peçam, eu explico de novo. Não precisa se prender tanto a nome, data, ter que decorar tudo, não. História vocês têm que ler, ter prazer em ler, curiosidade, tá? Revejam as imagens, leiam o livro de vocês, estudem e façam as atividades do conteúdo, tá bom? Até a próxima. Grande beijo. Fique com Deus.